direção elétrica, câmbio automático, câmera de ré, ar-condicionado, retrovisores elétricos. Eu tô ficando até emocionada nesse vídeo. Eu não sei pra você, mas pra mim, carro bom é uma das maravilhas desse mundo. E eu não digo isso por status, porque viver de aparência ou querer ser melhor que os outros não são princípios que eu valorizo em um ser humano, mas é questão de conforto, de praticidade. Você já imaginou parar em uma ladeira, tirar o pé do freio e o carro não descer? Isso é incrível! E isso acontece quando? Quando se tem um carro automático. Ou se não, viajar em pleno verão, calor de 40 graus e não precisar baixar os vidros do carro? Ah, gente, isso é maravilhoso. Para nós mulheres, então, nem se fala, porque o vento, gente, o vento acaba com o nosso cabelo. A gente chega nos eventos parecendo que passamos por um terremoto e um tsunami, ou mesmo levamos um choque, porque o cabelo tá todo arrepiado. Por essas e outras, que ter um carro bom é muito bom. Porém, ter o carro dos sonhos pode custar muito caro e ser uma catástrofe financeira. Por isso, pega teu chá de camomila para acalmar os teus ânimos, porque vamos falar de financiamento veicular. Olá, eu sou a Leila, educadora financeira, e antes de entrarmos nos detalhes do financiamento de veículo, eu quero contar parte da minha história com carros para vocês. O primeiro carro que eu dirigi foi um Cadete, no caso era o carro do meu pai. E nesse carro o freio de mão não funcionava direito, então a gente ia com um calço pro carro não descer. Só que aí o meu pai viu que estava ficando perigoso e que a gente precisava de um carro melhor, então ele comprou um Corsa Wind. Era um carro usado, bem usado na verdade, mas para nós era uma Ferrari. Ele era muito melhor que o Cadete, porém você não podia correr muito, porque se você desse ali uns 80 quilômetros por hora com ele, ele tremia pra caramba. Sabe aquela máquina de lavar que tá desnivelada e quando ela vai centrifugar ela fica trepidando? Era o Corsinha. Depois desse período eu casei, então deixei de usar o carro do meu pai e eu e meu marido levamos 2 anos para conseguir comprar o nosso primeiro carro. E qual foi ele? Um Santana. Na época pagamos R$ 8.000 no carro. Eu fiquei bem assustada porque de quem dirigia um Corsa Wind para um Santana era uma diferença de uma formiga para uma jamanta. Ficamos um tempo com esse carro e depois decidimos trocar por um carro melhor e compramos um Corsa Classic. Esse carro estava R$ 16.000, nós não tínhamos todo o dinheiro para pagar, então uma parte nós financiamos. Sim, nós entramos em um financiamento de veículo sem nem saber o que a gente estava fazendo. Eu era muito inocente, eu imaginava que dando a entrada o restante ia ser diluído nas parcelas com um jurinho pouco, uma coisinha básica, mínima ali. Só que não. Por fim, chegou um momento que a gente não queria mais ver as parcelas daquele carro e nós eliminamos e liquidamos o financiamento. Compensou, o carro foi muito bom para nós ficamos 7 anos com esse Corsa, não nos deu trabalho. Enfim, tivemos uma experiência boa, não com o financiamento, por conta dos juros, quando a gente se deu conta de quanto a mais vinha nas parcelas, mas o carro em si foi muito bom, valeu a pena, fez uma boa parte aí na nossa história. E como eu quero que você tenha um carro bom, porém faça isso de uma forma sábia, uma forma consciente, sem afetar as tuas finanças, eu vou falar um pouquinho mais sobre financiamento de veículos. E para isso eu fiz uma simulação. Eu simulei a compra de um carro de R$ 40.000, com uma entrada de R$ 5.000, com parcelas de 48 meses, ou seja, 4 anos de financiamento, a uma taxa de juros de 2,03%, que é uma média de mercado. Inclusive, eu vou deixar o link do site do Banco Central com as taxas dos principais bancos para aquisição de veículos. Nessa simulação, você pagaria parcelas de R$ 1.148,04 e ao final do financiamento, você teria pago R$ 55.105,97 mais os 5.000 que você deu de entrada, totalizando R$ 60.105,97. Ou seja, você pagou R$ 20.105,97 só de juros ao banco.
É o valor de um carro popular ou podemos dizer que você pagou um carro e meio? E algo a acrescentar nesse vídeo: se você pensa em financiar, seja um veículo, uma casa, saiba que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, está alta nesse momento. E isso faz com que o crédito também fique mais caro. Então, antes de tomar qualquer atitude, tenha isso em mente. Agora eu vou fazer outra simulação, porém, vamos imaginar que ao invés de ter comprado o carro, você pegou todo esse dinheiro e investiu. Então, vamos usar os 5 mil de entrada, mais as 48 parcelas de R$ 1.148,04 no período de 4 anos e vamos ver quanto isso vai resultar em um CDB pré-fixado de 12,5% ao ano. Que rufem os tambores e no final desse período, você teria R$ 75.362,13. Agora, cá entre nós, esse dinheiro faria ou não diferença nas suas finanças? Leila, mas eu preciso de um carro. Você já pensou em comprar um carro mais simples, mais barato, que você pague em um período menor? Eu sei que você pode arcar com as parcelas do financiamento, mas olha o que acontece se ao invés de você financiar, você investir esse dinheiro. Vem aqui, entenda algo importante. Não ter o carro dos sonhos hoje não quer dizer que você nunca vai ter, mas que você vai ter no tempo certo. Bom, agora que eu te mostrei esses valores, eu vou te falar sobre os principais cuidados que você tem que ter antes de financiar um veículo. Primeira coisa, não olhe apenas a taxa de juros. Existe algo chamado CET, que é custo efetivo total. É um compilado de todas as taxas, impostos, encargos ali dentro daquele financiamento. Então, antes de financiar, você precisa perguntar qual o CET, olhar isso no contrato. A lei determina desde 2007 que o vendedor tem que informar para o cliente qual é o CET daquela aquisição. Mas isso não quer dizer que ele vai escancarar isso para você. É você que tem que questionar. Segunda coisa, não aceite taxas ilegais. Essas financeiras são espertas, elas vão querer empurrar tudo quanto é coisa para tirar o teu dinheiro. Então fique de olho nessas taxas que eu vou te dizer agora e não as aceite no seu contrato. Tarifa de abertura de conta, ATAC. Tarifa de emissão de carnê, ATEC. Tarifa de emissão de boleto, a TEB. É tipo os Teletubbies, TAC, TEC, TEB. Tem mais algumas taxas, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. A única exceção, talvez, pode ser taxa para abertura de conta, caso você não seja correntista no banco que você vai financiar o veículo. Porém, existem limites determinados pelo Banco Central. Eu vou colocar o link do site do Banco Central na descrição desse vídeo para você ver lá até quanto eles podem te cobrar. Terceiro cuidado a se tomar, não caia na lorota do juro zero. Eu já vi propaganda assim, você já deve ter visto. Compre o carro, parcela em X vezes com taxa de juros zero. E, gente, isso não existe. Existem taxas embutidas ali sim. E para tirar a dúvida, multiplique o valor das parcelas pela quantidade e você vai ver que no final você vai estar pagando o valor acima do que é o valor do carro. Quarto cuidado, resista à tentação de espichar o financiamento. Ao invés de fazer em 36 vezes, eu acho que eu vou fazer em 48 vezes, porque a parcela fica um pouquinho menor. Não faça isso. Quanto mais parcelas, quanto mais durar esse financiamento, mais juros você vai pagar. O segredo é encurtar o financiamento e não prolongar. Quinto cuidado a se tomar, não comprometa demais o teu orçamento. Não faça parcelas que vão comprometer mais que 30% daquilo que você ganha. Leila, seja mais clara. Vamos imaginar que o teu salário é R$ 2.500. 30% desse valor é R$ 750, que é o valor máximo para você arcar com o financiamento recebendo esse salário. Lembrando que você tem que ter em mente que não é só esse gasto que você tem no mês. Então anote tudo para ver se o teu salário corresponde a todos esses gastos. Sexto cuidado, não se esqueça que o carro tem outros gastos. IPVA, licenciamento, manutenções, seguro, combustível, lavagens, tudo isso vai entrar nas despesas da família. Mas e quem já financiou o carro e está arrependido? Você pode vender o carro. Se você não está conseguindo arcar com as parcelas do financiamento, coloque à venda. É totalmente possível vender um carro que ainda está em financiamento. Outra coisa a se fazer é pedir para o banco reduzir a taxa de juros.
principalmente se ela estiver abusiva, acima do esperado, ou se tem aquelas taxas ilegais que eu mencionei aqui nesse vídeo, os Teletubbies. E se não tiver acordo com o banco, não precisa ficar se estressando. Peça a portabilidade do teu financiamento para um outro banco com uma taxa menor. E por fim, você pode se livrar logo desse financiamento amortizando parcelas. Existe uma lei que dá direito ao consumidor de adiantar parcelas e receber desconto sobre os juros cobrados. Então, se você tem um dinheiro aí a mais, não é o dinheiro do gás, não é o dinheiro do mercado, é um dinheiro que você tem a mais, que não vai ser usado para uma emergência, você pode adiantar as parcelas, reduzir o financiamento e pagar menos juros. Ufa, depois de todas essas informações, me fala, você tem um carro financiado? Pretende financiar um? Me diz aí nos comentários. E para não terminar esse vídeo de uma forma triste, com tantas taxas e juros, me conta qual é o carro dos teus sonhos, aquele que um dia você pretende comprar. Coloca aí nos comentários. O meu carro dos sonhos é um HR-V. Bonito, né? Se gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever nesse canal. Um beijo, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.